Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube para o estudo acadêmico da Bíblia. Neste vídeo, Família dos Hinos, primeira parte. Hinos a Javé, Salvador ou Libertador, e hinos a Javé, Criador. Quando deixamos por um momento o aspecto formal e observamos o aspecto material, quer dizer, o conteúdo, nós podemos subdividir os hinos em 4 categorias. Conforme o conteúdo, 4 tipos de hinos, né? Hinos a Javé, Salvador ou Libertador, e isso é uma coisa importante, já que a gente tem que dizer, porque na língua do Antigo Testamento, no hebraico, não há muita diferença entre salvar e libertar. Estes verbos, existe o verbo salvar, existe o verbo libertar especificamente, mas eles são intercambiáveis. Então, quando falamos de Javé Salvador, não vamos ficar lá Javé que vai salvar as almas todas do purgatório, vai mandar para o céu, vai socorrer principalmente aqueles que estão lá quase caindo no espeto do capeta. Aqui, o conceito de salvação é a salvação física material, né? Então, vamos esquecer por um momento essa coisa de céu, inferno e purgatório. Não é isto. É salvação e libertação aqui neste mundo. A segunda categoria são os hinos a Javé Criador, nós vamos falar sobre isso. Depois, a terceira categoria, hinos a Javé Rei. E, por fim, hinos a Sião, quer dizer, a cidade onde está o templo de Javé. Vamos, então, direto e reto, começar com cada uma dessas categorias. Torno a dizer, o esquema básico é o mesmo, mas o conteúdo vai nos direcionar para cada uma destes subgrupos. Então, o primeiro deles, hinos a Javé, Salvador ou Libertador, repito, quando falamos aqui de salvar, o verbo salvar, não é perdoar os pecados, não é salvar a alma que está lá no purgatório, é a salvação neste mundo, dentro da caminhada histórica. Por quê? Porque o pano de fundo é a história de Israel. Deus age na história para salvar, para libertar o seu povo. Salvar o povo não do pecado, salvar o povo não do capeta, salvar o povo da fome, da guerra, da doença, do terremoto, dos inimigos. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter claro aí. Hino a Javé Salvador não estamos falando de pecado nem de capeta. Estes salmos, portanto, eles são, em primeiro lugar, uma confissão de fé e de esperança, né? E eles enfatizam aquilo que a gente pode chamar de monoteísmo bíblico. E é por isso que, na motivação destes salmos, a razão para se fazer o convite a louvar Javé é isso daí, ó. Javé realizou muitos prodígios para libertar o seu povo, para libertar Israel dos seus opressores. Se torna a dizer, não é o pecado, não é o capeta, não é o inferno. É libertar dos inimigos físicos, os humanos, os outros impérios ou alguma calamidade. Vamos ler rapidamente aquele Salmo 135.
Mas esses são os hinos a Javé, Salvador ou Libertador. E quando passamos para outra categoria, hinos a Javé, Criador, o ambiente muda. Então, vamos só recordar e esclarecer. Nos hinos a Javé, Salvador, o Libertador, Javé age na história. Javé é o Senhor da história. O Deus de Israel domina a história, domina os acontecimentos. A história é do jeito que Deus determina. É por isso, nesta história que Javé comanda, Israel se encaminha para o seu destino, que não é a salvação no céu. É Israel se tornar um país livre, independente, poderoso, é a sociedade ser um lugar bom para se viver. Israel caminha para o seu destino, às vezes até um pouco idealizado, mas é mais ou menos esse o que está por trás dos Salmos. Como é bom a gente pertencer ao povo de Israel. Nós temos comida, temos bebida, temos emprego, temos salário, temos saúde, etc. Temos justiça. Então, veja esse conceito de Javé Salvador, ele é histórico. Mas e Javé Criador? Se nos hinos a Javé Salvador ou Libertador, o Deus de Israel é o Senhor da história, nos hinos a Javé Criador, o Deus de Israel é o Senhor da natureza. Ele tem o controle da natureza. Vamos ver aqui rapidamente este Salmo 19, aqui tem 2 exemplos, vocês podem conferir depois, mas vamos aqui ler o Salmo 19, este início do Salmo 19, até o versículo 7. O Salmo 19 é um salmo bastante interessante, porque ele mistura 2, se não 3, gêneros literários diferentes, mas a primeira parte dele, que é do versículo 1 ao versículo 7, é um hino a Javé Criador. Javé organiza, mantém, garante a harmonia do cosmos. Graças a Javé, o cosmos funciona. A noite, depois o dia, depois a noite. A noite transmite a noite, o dia transmite o dia. Quer dizer, tudo se encaixa, tudo funciona. Não existe caos, tudo está conforme Deus planeja. E é por isso que esta ação de Deus na natureza continua a criação. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós temos lá aquela coisa que quando Deus, depois que terminou de criar o homem e a mulher, viu que o mundo não era bom, o mundo era muito bom, porque até então dizia assim, e foi bom, e estava bom. Mas aí, depois que criou o homem e a mulher, o mundo estava muito bom. Quer dizer, Deus conduz a natureza para que todas as suas criaturas sejam muito boas. E aí... Agora, o que mais nós podemos dizer desses hinos a Javé Criador? O universo é o grande templo de Javé. Então, o universo é o grande santuário. E, neste templo, neste santuário, o ser humano é a única criatura capaz de decifrar os segredos deste templo. É a única criatura que tem consciência e que pode compreender esta grandeza. Pode reconhecer a presença e a ação do Criador. Portanto, o ser humano, neste templo da criação, é o grande sacerdote. E aí nós temos o famoso Salmo 8, né? Ó Senhor nosso Deus, como é o grande o vosso nome por toda a terra. Lá no seminário a gente tinha uma música, a gente cantava muito, né? O hino ao vosso esplendor no mais alto dos céus, nos lábios das crianças e dos pequeninos. O que é o homem para dele te lembrares? O filho do homem para cuidares com tanto carinho.
tu o fizestes pouco menor do que um Deus, de honra e de glória o coroaste. Quer dizer, este ser humano é o grande sacerdote, aquele que vai fazer, vamos dizer assim, esta ligação com a criatura, Deus e as criaturas, e que vai poder louvar a Deus, reconhece a ação e a presença de Deus no cosmos e pode responder com gratidão. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal, deixe o seu like e marque o sininho para receber notificações. Até a próxima!